Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa do IBGE divulgada no ano passado, cerca de 14% dos brasileiros são vegetarianos? O número de veganos é um pouquinho mais difícil de precisar, mas de acordo com a a Sociedade Vegetariana Brasileira, estima-se que sejam 7 milhões de pessoas aqui no Brasil veganas. Por que a gente está falando disso? Agora em novembro é celebrado o Dia Mundial do Veganismo. Então é uma oportunidade para a gente saber um pouquinho mais sobre isso. E quem está aqui com a gente é a diretora da Associação Brasileira de Veganismo, Laura Kim. Seja muito bem-vinda para esclarecer sobre esse assunto. Olá, tudo bom? Então vamos lá. E eu queria começar realmente do básico, pensando que talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com o assunto. Primeiro, o que é ser vegano? Então, o veganismo ele é todo um estilo de vida, né? No qual as pessoas excluem todos os produtos de origem animal e a começar na alimentação, né? Que a gente faz várias vezes por dia, então você não vai comer nenhuma carne de nenhum tipo, laticínios, queijos, manteiga, requeijão, ovos também não, e qualquer derivado de origem animal na alimentação. Isso inclui ovos, isso inclui você, na hora de comprar um pão na padaria, você vai certificar se aquele pão não tem banha animal na composição, um bolo que vão te oferecer. Se você quer manter esse estilo de vida, você vai se certificar que esse bolo não contém ovos ou algum corante de origem animal. E no vestuário também, a pessoa não vai utilizar seda, que ela contém muita exploração animal, né, no qual o inseto ele é queimado vivo, couro, obviamente, né, porque não adianta a pessoa não comer a carne, mas continuar utilizando a pele do animal. E por aí vai, né, caxemira, e no estilo de vida também engloba a profissão da pessoa, que ela obviamente não vai trabalhar vendendo animal, e também na diversão, a pessoa ela vai se abster de ir a eventos que utilizem animais, como zoológicos, como rodeios, ou seja, é um pensar no global pelos direitos dos animais, pelo bem-estar animal, tá? E ainda esclarecendo esse conceito, tem diferença entre vegano e vegetariano, certo? Sim, claro, na verdade tem um abismo entre os dois, né? Porque o vegetarianismo, a pessoa vai muitas vezes por uma questão de religião, né? Tem muitas linhas de doutrinas, por exemplo, a adventista do sétimo dia, no qual a pessoa exclui apenas a carne. Tem os budistas, que, de acordo com a religião, também vão abster de carnes e ovos, mantendo o leite, os Hare Krishnas e por aí vai. Ou então por questões de meditação ou yoga, nas quais os participantes eles têm que se abster da carne para purificar o corpo. Ou seja, é mais uma questão assim que não visa o animal em si, o bem-estar do animal, certo? E o vegetarianismo, ele então tem toda uma linha que pode ser infinitas, né? Dependendo das religiões, do praticante, o que que ele está visando, enfim. O veganismo não, o veganismo ele independentemente da religião, certo? Então a pessoa pode ser budista, pode não ter religião nenhuma, pode ser católica ou não. Isso independe. Pessoas de qualquer religião, mesmo se não tem a religião, pode se tornar vegano. Então é uma diferença é um abismo entre os dois, né? E, na verdade, o veganismo ele passou a existir no século passado, na década de 40, justamente sendo até uma corruptela, né, do vegetarianismo para o veganismo. O nome, por quê? Porque até então muitas pessoas tentaram se tornar veganas, mas não conseguiam, não obtinham sucesso. Isso lá na Inglaterra até, né? Por quê? Na década de 20, 30 do século passado, olha só, né? Quem tentava se tornar vegano acabava falhando por uma questão, de deficiência nutricional. Depois que se descobriu que apenas a B12 que ela deveria ser reposta no organismo humano, então, esse grupo, constituído por uma pessoa chamada Donald Watson, em 1944, conseguiu registrar formalmente a sociedade vegana lá, na Inglaterra, no Reino Unido.
né? Ele obteve sucesso e tanto é que ele faleceu aos 95 anos de idade, de causas naturais, totalmente saudável em sua própria casa. Então, olha só, o veganismo tem toda essa história e segundo essa pesquisa do IBGE, que eu citei até um pouquinho mais cedo, essa pesquisa aponta que o número de veganos e vegetarianos se multiplicou nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Quais as razões que você acredita ser o motivo para esse crescimento? Então, olha, é difícil a gente realmente precisar o número de veganos, porque assim, pela experiência que eu tenho, né, eu mesma sendo vegana há 21 anos, tenho conhecido muitas pessoas aqui no Brasil, né, teve uma época que eu dava aula de culinária, então eu viajava para em várias capitais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente acaba conhecendo as pessoas, elas realmente, né, até infelizmente, elas têm uma dificuldade de aderir ao veganismo, elas acreditam que é difícil, mas não é. Mas quando a pessoa põe uma coisa na cabeça, pode ser qualquer coisa, né? Até para praticar ginástica. Se a pessoa falar é difícil, ela vai achar difícil e não vai conseguir fazer. E a mesma coisa do veganismo também. Então, tem muitas pessoas que acham que são veganas e não são e continuam comendo derivados animais. Ou então, por exemplo, na hora de comprar um shampoo, a pessoa não se importa, pega qualquer um lá da prateleira do mercado e acaba que aquele shampoo mesmo até pode conter ou banho animal, glicerina animal, ou então testado em animais. Isso também, o vegano ele tem que tomar muita atenção com isso, né? Porque o veganismo ele é todo um estilo de vida que nem a gente sempre repete. Então, é complicado a gente precisar o número de veganos no Brasil, porém, o que tem aumentado, isso sim, a olhos vistos, é a procura por produtos veganos, né? Produtos alimentícios, cosméticos, até mesmo artigos para pets, né? Por exemplo, o shampoo para cachorro tem aumentado muito a procura, a busca. Então, mesmo pessoas que não são sequer vegetarianas, elas estão começando a abrir os olhos. Por que o veganismo? O que que é isso? O que que são testes em animais? Por que que esses produtos têm esse certificado vegano? Por que que estão surgindo alternativas ao consumo da carne? Então, isso sim que tem aumentado aqui no Brasil, né, nos últimos 5 anos, assim, exponencialmente, a procura por esses produtos. Agora, vamos torcer para que as pessoas elas consigam aderir ao estilo de vida em geral. E falando sobre essa procura, esse acesso e até essa multiplicação de opções, segundo uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Brasil é o país com a maior oferta vegana da América Latina. Seriam mais de 2.900 opções de restaurantes e estabelecimentos veganos aqui no país. Então, pensando isso na prática, como que é o acesso às opções veganas de alimentação ou até de vestuário, como você falou, de produtos de beleza, e aí dentro e fora de casa, como que é ter acesso a esses produtos que estão tendo inclusive mais procura? Então, no Brasil inteiro tem aumentado o número de lanchonetes e restaurantes veganos. Você viaja para pequenas cidades do interior do Brasil, você consegue encontrar estabelecimentos 100% veganos. Tem sido realmente né, um boom, vamos dizer assim, esse crescimento. E até mesmo em restaurantes que não são veganos, por exemplo, restaurantes naturais, restaurantes vegetarianos, eles incrementam o cardápio com muita inclusão de vários pratos veganos, né? Restaurantes tradicionais também a gente vê hoje em dia, até nesses aplicativos, restaurantes que vendem carne, produtos de origem animal, sempre colocam as opções veganas, tanto no delivery como no restaurante físico também, né? E lojas de cosméticos, de produtos, né, para pele, para higiene, beleza, tanto do ser humano como de pets também até empresas tradicionais, empresas grandes, de grande porte, de empresas familiares antigas, também têm voltado os olhos para esse segmento. Uma das empresas que é interessante até a gente falar é a empresa Flora, né, que ela é bem tradicional no ramo cosmético, é produtora de neutrófilos, de colene. Ela tem veganizado toda a produção, inteira a produção vegana, retirando qualquer insumo que porventura possa ter sido testado em animais ou insumo de origem animal. É incrível assim que ela tem certificado
todos os produtos, inteiramente da cartela da Flora, né? Não só de cosméticos, mas também de limpeza, né? Que eles também são detentores da Minuano, por exemplo. Então, isso é super interessante da gente notar que isso, principalmente nesses anos recentes, tem crescido aqui no Brasil. Mas isso é devido ao quê? À procura dos consumidores, porque não adianta nada a empresa ela está oferecendo, se ela sente que não tem a procura, ela vai, né? Não vai continuar com aquela produção. Mas graças ao interesse das pessoas, de pessoas como nós, né, de cada um de nós, todas as empresas, mesmo microempresários, MEIs, até empresas de grande porte que exportam, eles têm aberto os olhos para isso e colocado no mercado várias opções veganas. E nesse cenário atual, existem desafios ou dificuldades na rotina de uma pessoa vegana que queira seguir essa maneira de viver? Não, a dificuldade, eu acredito, né, pessoalmente, particularmente, e pelo que eu tenho visto durante essas décadas, é da mentalidade da pessoa, né? Eu mesma, quando me tornei vegana, eu morava numa comunidade, né, no Capão Redondo, aqui em São Paulo, e as refeições que eu fazia eram basicamente compradas na feira livre, sabe? Você compra, por exemplo, a minha primeira refeição, né, deixa eu falar, foi arroz, feijão, salada, tinha suco de laranja natural, e aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer de mistura, né? Aí tinha lá batata e cenoura que eu já tinha cozinhado. Aí eu simplesmente comecei a amassar e dei liga com farinha de mandioca, coloquei bastante tempero e grelhei. Sabe quando você dá uma leve fritadinha grelhada e ficou um hambúrguer assim, sabe? Então eu falei, então vai ser assim. Então, se a pessoa ela quer, nada vai ser uma dificuldade, né? Aí se você falar, mas é caro. Não, não é caro. Vai numa churrascaria para você ver quanto é que tá. Vai num restaurante de frutos do mar para você ver o preço, o valor. Aí você acaba pagando lá um quarto, um quinto do valor num restaurante 100% vegano com buffet à vontade. Então é caro se você quer só comer produto congelado, pronto, industrializado, ou se você só quer só delivery todo dia. Aí também, se você quiser comer derivado animal, também vai ficar caro. Então isso tudo depende de muito critério, né? Assim como também em termos nutricionais, já pegando o gancho, né? Pode ser saudável? Sim ou não? Isso depende tudo da pessoa, né? Se ela quiser só comer carne, vai ser saudável? E os outros nutrientes, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Mas é possível, sim, ser vegano, se a pessoa estiver, né, bem financeiramente ou não. De todo jeito é possível, porque aqui no Brasil a gente é privilegiado, tem feira livre em todo lugar, entendeu? Sim, já que você entrou nesse assunto da mentalidade, vamos aproveitar para desmistificar algumas coisas que as pessoas podem pensar sobre o veganismo. Você já falou algumas até, por exemplo, que ser vegano é caro, ou que não vai ter proteína suficiente, vai ser difícil manter a longo prazo, que é uma dieta restritiva. Então, enfim, né, eu listando alguns aqui, mas você poderia trazer para a gente também, tem alguns mitos que as pessoas poderiam tirar da cabeça sobre o veganismo? Pois é, tudo isso é mito, né? Sabe por quê? Na verdade, é hábito. O ser humano é uma criatura de hábitos, né? Então, ele tem aquele hábito de comer. Primeiro é a carne. O que que vai ter no almoço? Ou vai ter frango, ou vai ter bife. É sempre assim, né? E na verdade, o oposto que ocorre quando você se torna vegano, porque você quer. Você descobre um mundo de alimentos. Você descobre que não é só aquilo, só apenas derivado animal, né? Ou um frango, ou um bife, ou um peixe para comer. Não, tem todo um mundo de alimentos, de sabores, de combinação. E quanto aos nutrientes, você acaba sendo mais bem nutrido ainda, você acaba comendo bem mais, isso é um fato, é uma realidade, né? E acaba tendo mais nutrientes. A única vitamina que eu já comentei aqui no princípio é a vitamina B12, porém a deficiência dela não é um privilégio de veganos, tá? Mesmo quem come carne, derivados animais, pode sim, e acontece isso com frequência, ocorrer a falta da vitamina B12. Por quê? Porque isso é processado dentro do intestino da pessoa, né? Vai do estômago para o intestino. Então, todos os seres humanos eles devem sim fazer um check-up anual ou bianual do sangue para ver como é que está a sua vitamina, os seus hormônios e tudo mais. Então é comum as pessoas perguntarem sobre os nutrientes, né? Nutrientes, conforme eu já citei, a B12, ela é facilmente suplementada. Agora, quanto aos outros suplementos, você consegue encontrar em todo o reino vegetal, todos, não há um, né? Não há um que você não consiga encontrar. As pessoas costumam falar também, né? Principalmente quem pratica esportes, mas e a proteína?
Gente, mas o arroz e o feijão combinados, e não é só arroz e feijão, feijão pode ser lentilha, grão de bico, né? Todas as leguminosas. Mas o arroz e o feijão combinados, aquilo ali já é fonte de proteína pura, né? Então, a gente, como a dieta brasileira, a gente é rico. Por quê? Porque a gente consome muitos produtos in natura. Já é um hábito nosso, hábito popular da gente comer. Então, assim, para você manter a dieta, vamos falar da alimentação vegana a, a médio para longo prazo, é a coisa mais fácil que tem, porque a partir do momento que você pratica o hábito de entender que não te vai faltar proteína, né, para você praticar o seu esporte, para você trabalhar, para você estudar à noite, você consegue manter essa dieta normalmente, naturalmente, sem medo nenhum. Você pode, sim, com certeza, pode comprar esses produtos industrializados que estão vendendo, né, congelados, em lata, ou mesmo de várias marcas que tem aqui, pelo menos aqui em São Paulo, que vendem, que nem são congelados, que eles são fechados a vácuo na prateleira normal do supermercado, eles ficam, ou seja, tem uma infinidade de produtos, de alternativas à carne animal. Você não precisa ficar refém deles, você pode comprar assim sem problema, né? Mas você consegue sim preparar com as inúmeras receitas que tem na internet, que está aí gratuita para todo mundo ver, e assim conseguir planejar, fazer, montar seu prato, sua tabela nutricional e manter o estilo de vida, estou falando especificamente da alimentação, para o resto da sua vida, ficar sempre saudável, né? E quanto a produtos de higiene e beleza, por exemplo, isso você não vai comprar nem todo dia, nem toda semana. Talvez você compre uma vez por mês. E aí, ou você procura um certificado vegano, né, que hoje em dia você consegue, seja em lojas de bairro, seja em redes de supermercados, você vai encontrar seu sabonete, seu shampoo com certificado vegano, ou então entra, acessa um site de produtos especificamente veganos e compre lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 ou 3 meses, e pronto, e aí você vai estar conseguindo ser vegano. Né? O veganismo, ele realmente ele é acessível de fato para todas as pessoas, basta a pessoa se informar, e hoje em dia a informação está ao alcance dos dedos, né? Então, para a pessoa não só falar, eu sou vegano, e de repente está aí cometendo algumas coisas aí que não a tornam vegano, né? E agora, para a gente terminar falando com as pessoas que não são veganas, mas que talvez pretendam, de alguma maneira, em algum momento, seguir ou começar a seguir esse estilo de vida, quais medidas podem ajudar essas pessoas e quais aspectos mais positivos de se adotar esse tipo de alimentação, esse tipo de escolha de produtos no dia a dia. Então, como ajudar essas pessoas que talvez se interessem sobre esse tema? Então, o veganismo, ele pode ser para qualquer pessoa, se a pessoa tiver uma religião ou não. O veganismo, ele é essencialmente para o bem-estar dos animais. É super importante a gente frisar isso, tá? Para as pessoas não imaginarem, porque isso até mesmo com a questão política, as pessoas acabam confundindo isso, né? Então, não. O veganismo, ele é essencialmente para o bem-estar animal. Mas por que isso? Por bem-estar animal, por quê? Se você for pesquisar como são tratados os animais, eles são simplesmente objetos nas indústrias, né? Seja uma vaca leiteira, que ela sempre vai para o corte também, seja a galinha poedeira, mesmo aquelas que o pessoal fala de gaiola, sem gaiola, né? Free range, né? Gaiola livre de gaiola, os animais eles sofrem muito, né? Eles são simplesmente objetos. Então, o veganismo ele foi criado lá na Inglaterra, em 44, para a questão do bem-estar animal. Então, se a pessoa deseja se tornar vegana, ela tem que entender que é por causa disso, porque a gente pensa nos animais, não somente naquele cachorro que a gente tem em casa, no gato que a gente tem em casa, que a gente conhece, sabe o nome, não. É por animais que a gente nunca conheceu, nunca vai conhecer, não sabe o nome. É a gente se colocando no lugar deles, a gente se importando com eles, né? E você só tem a ganhar com isso. Sua consciência vai ficar mais tranquila, sabendo que você não precisou matar ninguém ou pedir para matar ninguém para fazer sua refeição. Você vai descobrir um mundo de sabores, de alimentos, você vai se alimentar melhor. Seu colesterol vai diminuir incrivelmente, seu peso também vai se ajustar muito facilmente. É incrível como assim a saúde ela vem de bônus para as pessoas que adotam o veganismo, né? Então, assim, é uma escolha que a pessoa ela pode ou não fazer, mas se ela faz, ela tem que entender, é pelo bem-estar dos animais e como bônus eu vou ganhar muito na minha saúde. Tá certo.
Muito obrigada por essas informações, falando aqui sobre veganismo com a Laura Kim, diretora da Associação Brasileira de Veganismo. Muito obrigada pela presença e obrigada a você também que acompanhou o Espaço Aberto na TV e Rádio Câmara Bauru.